Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Antônio Fernando nasceu no Ceará em 1948, mas é paranaense de criação e família. Cresceu em Curitiba e estudou Direito na Universidade Federal do Paraná, na década de 70. Tomou posse no Ministério Público em 1975 e em 10 anos chegou ao posto de procurador-chefe no estado do Paraná. Em 1988, foi promovido a subprocurador-geral da República e veio para Brasília, onde coordenou diversas câmaras temáticas na PGR. Eleito na lista tríplice, foi nomeado Procurador-Geral da República entre 2005 e 2009. Aposentou-se em setembro daquele ano e atualmente advoga junto aos tribunais superiores. Estamos aqui com o Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, que foi Procurador-Geral da República no período de 2005 a 2009. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Também. Doutor Antônio Fernando, muito obrigado por comparecer aqui ao projeto. E eu gostaria que a gente começasse onde começou a sua história, onde o senhor nasceu, onde cresceu e como foi o seu período de infância, o período de estudos. Eu nasci em Fortaleza, estado do Ceará. Logo depois do meu nascimento, não tinha um ano ainda, retornamos todos para Curitiba, onde iniciei meus estudos no Paraná, todas as fases. Em 1967, eu iniciei o curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Por que o senhor escolheu Direito? Olha, foi a vida que caminhou para esse sentido, né? Minha mãe tinha um cartório criminal e um cartório de registro de imóveis em Antonina. Depois que meu pai faleceu, ele faleceu muito cedo, e aí a convivência com o fórum, etc., me fez caminhar nesse sentido. Logo que eu concluí o curso, eu fiz concurso para professor de Direito Civil na universidade e ao mesmo tempo, fiz o concurso da Procuradoria, pouco tempo depois. Mas nunca assumi como professor de Direito, embora tivesse dado aula em outras faculdades, porque já era procurador da República e exercia advocacia também, então não achava que era compromisso demais. Sem dúvida. O senhor começou a atuar na Procuradoria, como procurador lá no Paraná mesmo? Permaneci lá, só estive no Paraná de 1975 a 1988. Eu fui promovido em outubro de 88, mas só mudei só vim aqui para Brasília em janeiro de 89. E nesse período em Curitiba, teve algum caso assim emblemático da sua atuação ali? O Paraná, naquela época, nós ainda exercíamos a defesa da União, né? Que o Ministério Público tinha a função do Ministério Público, mas também tinha a função de advogado da União. Então, muitos dos casos, mas um emblemático, até porque está entre aqueles primeiros casos em que se utilizou da ação civil pública, foi um que eu ajuizei em 1977, aproximadamente, e que tinha como objetivo proteger o Parque Nacional do Iguaçu. Eu ajuizei a ação e foi dada a liminar, e era ministro do Meio Ambiente o filho do Sarney, Sarney Filho. Então, a partir daí se consolidou efetivamente. Mas, mesmo assim, quando eu vim como subprocurador-geral, ainda defendi essa causa no STJ e no Supremo. Eu comecei e terminei. No Paraná eu permaneci de 1975 a 1988. Porque em 1988 eu fui promovido a subprocurador-geral. Na época, foi um período em que se mudou o título. Era procurador da República de categoria especial. Mas levou um período muito pequeno com esse nome, e então depois veio a promoção. Eu fui promovido de procurador para esse cargo que equivale ao subprocurador-geral. Então, em 89, eu assumi aqui na Procuradoria-Geral. E como que foi essa mudança para Brasília?
sempre é traumática, né? Mas eu fiz a mudança minha e de toda a família. Então todos estão integrados, inclusive hoje estão todos integrados na vida de Brasília, são casados aqui, meus filhos, então tenho neta, tudo aqui, mas aqui em Brasília. Mas houve, em relação ao trabalho, o senhor sentiu muita diferença entre a atuação no Paraná? Trabalho é outro. Enquanto o procurador da República tem uma atividade mais executiva, de tomar as iniciativas, o trabalho na Procuradoria-Geral, como subprocurador-geral, é mais de acompanhamento, né, de parecer. Até porque essa estrutura de câmaras, etc., ela só veio depois. Inicialmente, o trabalho era restrito a opinar e atuar perante os tribunais, que era o Tribunal Federal de Recursos, depois se tornou STJ, e o Supremo. Sim. Vamos agora para o momento em que o senhor foi procurador-geral, né? Queria que o senhor contasse um pouco como foi essa experiência. O senhor atuou como subprocurador durante bastante tempo, antes de se tornar procurador-geral. Queria que o senhor contasse um pouco como foi essa experiência. Aqui como subprocurador, eu já teve um período que se criaram as câmaras de coordenação, em que eu comecei a participar. Participei durante um período na primeira Câmara, que tem o perfil que ainda permanece hoje, e também na Câmara do Meio Ambiente, durante 3 ou 4 períodos lá. E também na administração, já depois da Lei Complementar 75, a Câmara de Coordenação, criaram as câmaras e o Conselho. E eu participei, acho que durante 7 mandatos no Conselho. 2 como procurador-geral, né, 2 mandatos, 2 períodos, 1 como vice e 4 por eleição, né, 4 por eleição. Então, eu fui conselheiro durante 7 períodos. E aí, nesse período também, havia uma demanda da associação, que depois consolidou, de fazer listas para sugerir. Essa questão da lista foi mais ou menos, surgiu dentro da associação, porque evidentemente que do ponto de vista legal não havia essa previsão. E era uma forma também de mostrar externamente, divulgar, que havia um anseio de que a escolha do procurador-geral não fosse desprovida, pelo menos, de uma consulta na classe. Porque nós estávamos no período em que, acho que o nosso colega Geraldo Brindeiro foi reconduzido 4 vezes. Então, acho que nas 2 últimas, sempre houve essa lista, né? E eu participei de todas as listas até que eu fui escolhido. E quando o Cláudio foi escolhido, foi no início da gestão do presidente Lula, e eu era o vice-geral, vice-procurador-geral dele, né? Então, já estava mais enfronhado também com toda a administração. E há um dado também, acho que importante, que eu participei durante 10 anos dos concursos como examinador. Ah, sim, eu vi essa informação. Começou no 14º, fui até o 24º. E o que se espera de um procurador da República? Exato. Se espera de um procurador da República que ele tenha a dimensão exata da função que vai exercer. A instituição Ministério Público, ela, na verdade, ela foi construída com o trabalho de muita gente. Quer dizer, na verdade, não foi uma dádiva divina, mas é um trabalho que veio primeiro com iniciativas até extra-legais. Assim, quando o Pertence era procurador-geral, ele obteve uma decisão administrativa do ministro da Justiça, porque o Ministério Público era vinculado ao Ministério da Justiça. Se não me engano, Paulo Brossard era o ministro da Justiça, ou Fernando Lira, não lembro bem, e ele baixou um ato administrativo, um decreto, dando uma autonomia administrativa para o Ministério Público. E depois veio a Lei da Ação Civil Pública, que também deu um instrumento de atuação mais contundente para o Ministério Público. E depois veio a Constituição, que deu um perfil
um perfil que foi objeto de uma luta intensa. Eu lembro que nesse período nós temos o trabalho da associação. Eu fui vice-presidente quando o colega Álvaro Augusto era o presidente, e depois participei da diretoria do Roberto Gurgel, que também ainda pegou o período da Constituinte, né? Então, esse perfil realmente deu um status normativo consistente para o Ministério Público. Mas, mesmo assim, a afirmação veio aos poucos, né? Quer dizer, pela luta incessante dos membros. O exercício das atribuições era sempre objeto de questionamento. O Ministério Público não pode tomar essa iniciativa, o Ministério Público não pode tomar essa iniciativa. Conquistas que estão sendo levadas até hoje, né? Então, isso é importante. Vamos então agora ao período que o senhor foi procurador-geral, né? O senhor foi procurador-geral e teve uma participação muito contundente na ação penal que ficou marcada na opinião pública. Exato. Acho que foi o caso do Mensalão. Exatamente. Queria que o senhor comentasse um pouco como que foi isso. Era um inquérito que nós fizemos que abrangia atos, desvio de conduta de autoridades que normalmente não eram submetidas ao judiciário. Quando você assume o cargo de procurador-geral, você tem que estar pronto para desempenhar todas as funções. E você tem um mandato, mas tem um compromisso maior de exercer todas as funções, cause ou não cause constrangimento a outras pessoas. Quando eu assumi o cargo de procurador-geral, sucedendo Cláudio Fonteles, o Cláudio, quando procurador-geral, já havia iniciado um procedimento para apurar supostos desvios do Executivo em relação ao Congresso, uma participação promíscua nesse fato. Mas uma série de circunstâncias levaram a que esse procedimento tivesse curso, e aí o Ministério Público teve uma atuação muito grande também no inquérito. Então, acho que foi um momento importante do Ministério Público, mas também para toda a nação. Sim. Que ninguém está acima da lei. Então, o Executivo tem muitos poderes, mas também tem que ter responsabilidades. Temos que acentuar isso, que foi uma afirmação do Ministério Público, nesse momento, dizendo que ninguém estaria à margem do controle da justiça, né, dos procedimentos. Quem cometesse crimes teria que responder, se fosse quem fosse, porque, isso eu sempre dizia, o Ministério Público ganha respeito, mas ele só ganha respeito pelo que ele faz. O respeito se ganha e se perde, né? Então, não pode haver consideração de outra natureza que não cumprir o mandato. E também exercer o cargo sem nenhuma expectativa de querer exercer outro cargo. Quer dizer, não almejar ser depois tal ou qual coisa. Quer dizer, nós temos que exercer amplamente o cargo, causando os constrangimentos que forem a quem quer que seja, mas cumprindo fielmente o que a Constituição atribui. Vamos já encerrar a nossa entrevista. Eu gostaria de saber, ao longo de todos esses anos de experiência no Ministério Público, o que o senhor carrega para a sua vida? Olha, esses quase foram 34 anos de atuação no Ministério Público, foi uma experiência extraordinária. Extraordinária porque ingressei numa instituição que, embora centenária, não tinha mostrado tanta evolução. E eu participei desse período em que ela floresceu. Hoje o Ministério Público é uma referência. Claro. Quer dizer, a ação civil pública é deferida para vários autores, mas ninguém acredita quando não é do Ministério Público. Mesmo aqueles que podem tomar uma iniciativa vão ao Ministério Público pela respeitabilidade que ele confere. Hoje, a preocupação, por exemplo, é mais em exercer essas atribuições, porque são gigantescas, mas naquela época essas atribuições eram apenas um sonho. Havia muita dificuldade, como ele disse, o Ministério Público não podia, não, isso ele não pode, isso ele não pode, era mais não pode do que pode. E que mensagem que o senhor deixaria
para quem está querendo ingressar ou para quem está começando agora na carreira? Para quem está querendo ingressar é que essa é uma atividade, é um cargo público com perfil que dá uma satisfação pessoal para quem o exerce. Quando havia posse dos procuradores, ou participava daqueles cursos que agora são mais até alentados do que eram antigamente, né? Praticamente era 5 dias, 6, hoje fases mais os cursos de ingresso. Então a mensagem sempre era de que o Ministério Público não pode ser inimigo, e nem ver os agentes públicos como inimigos, mas como pessoas que também têm dificuldades e às vezes e muitos estão preocupados em fazer um bom trabalho com o espírito público, etc. Então essa é a mensagem sempre que eu vou. Isso para chegar a que ponto? Equilíbrio, ponderação, consistência no que se vai fazer. Então essa sempre foi uma mensagem que eu sempre passava nesse sentido, de que nós não podemos nos tornar arrogantes nessa cobrança dos outros. Tem que ver as condições em que eles estão, até às vezes as condições de conhecimento, porque nós não lidamos tanto, mas nas prefeituras falta até conhecimento do cumprimento da lei. Então era sempre essa, na área mais de interesses coletivos e tal, que eu transmitia. Amém. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e a satisfação imensa de fazer esse registro, porque também encerra um ciclo todo de participação minha aqui dentro do Ministério Público. É isso, muito obrigada. Obrigado.